Imagine uma mulher que desistiu de continuar casada com o sucessor da Samsung e o herdeiro mais poderoso da Coreia do Sul por não tolerar as grosserias do clã e rejeitar a ideia de ser uma dona de casa convencional. Não suficiente a vingança finalizada quando ela assumiu relacionamento com o ator Lee Jung-jae, um astro coreano mega famoso que ficou conhecido pela série da Netflix Round 6. E pessoal, me perdoem, mas eu vou usar da licença poética e vou errar o nome deles aqui. Porém, a história começa com o Lee Jae-young. Hoje em dia ele tem 55 anos de idade, é herdeiro da Samsung e no início dos anos 2000 era o segundo homem mais rico da Coreia do Sul. Ele perdia o primeiro lugar apenas para o Lee Kang-hee, que é nada mais nada menos que o próprio pai dele. Mas um fato interessante é que ele é irmão da Lee Bu-jin, que é a princesa da Samsung, que casou com seu segurança pobre. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição pra vocês assistirem. E eu tava pensando, se ela é a princesa, podemos chamar ele de príncipe da Samsung, né? A personagem principal, digamos assim, desse vídeo é a Lee Se-ryung, que tem 47 anos hoje em dia, e ela é a filha mais velha do presidente da gigante empresa alimentícia coreana Daesun. E essa rede de negócios possui várias marcas de alimentos famosas. Eles são muito ricos também, mas não o nível Samsung, que é absurdo. O grupo Daesun tem um valor bilionário, sim, fora da nossa realidade, pobres, classe média, classe alta, eles são ricos pra caceta, mas a Samsung tá em outro patamar em termos de riqueza, porque eles não são simplesmente a empresa mais famosa da Coreia do Sul, mas também a maior, a mais lucrativa de todas, sabe? E falando em Coreia, por lá há anos o grupo Samsung chega a representar 20% do PIB coreano. Então eles são sim os maiorais, temos que aceitar. E tem até um ditado por lá que é o seguinte: existem 3 coisas que não podem ser evitadas na vida de um sul-coreano: impostos, morte e Samsung. Tenho certeza que vocês entenderam que mesmo o grupo Daesun sendo bilionário, existe uma discrepância entre Samsung e Daesun. Voltando para os nossos protagonistas, a família Samsung precisava encontrar uma esposa incrível para o Lee Jae-young, que é o sucessor do Lee Kang-hee, presidente da Samsung naquele momento. Era obrigatório essa moça ser altamente qualificada e de preferência de uma família chaebol. Chaebol são as famílias que comandam os conglomerados na Coreia do Sul e tem como forte tradição os herdeiros casarem apenas com herdeiros para ficarem cada vez mais poderosos e terem mais privilégios, né? E é aqui que a Lee Se-ryung entra na conversa, porque além de ser uma chaebol, ela era muito inteligente e em 1996 passou na Universidade de Yonsei, que é a faculdade que tá entre os top 3 melhores da Coreia do Sul. Porém, além disso, ela tinha um fator X ali, digamos que ela tinha um molho a mais que diferenciava ela das outras ricaças coreanas. Isso porque nesses conglomerados, na maioria esmagadora das vezes, os pais treinam o filho mais velho para ser o sucessor desse conglomerado. E acaba que eles pegam um pouco mais leve com as filhas. Porém, a família Daesun tinha apenas 2 filhas e uma delas, claro, é Lee Se-ryung. Então, sem filhos homens na família, o pai delas treinou muito elas, fazendo elas estudarem bastante para serem a próxima geração que iria comandar os negócios do grupo. Era obrigatório elas terem um pulso firme para o empreendimento e o pai dela conseguiu. Um boato bem interessante sobre a Lee Se-ryung é que dizem que ela não é aquele estereótipo típico de uma mulher rica, mimada, arrogante, fútil e tal. Segundo os colegas lá da época da escola, ela era muito gentil com os outros e por um tempo ninguém soube que ela era herdeira, parecia uma garota comum. E é nesse momento que os militantes vão começar a chorar, falando que ela é um ser humano igual a todos os outros. Olha, ser humano de unha e carne, ela é. Mas se você acha que um milionário tem a mesma vida que você, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3... beleza, você pode achar o que você quiser. E uma coisa que a gente sempre vê em filme e é real é que esse povo rico vive com motoristas pra cima e pra baixo. Com ela não foi diferente porque o motorista a levava pra escola, mas existe um boato que ela não queria que ninguém soubesse que ela era herdeira. Então a moça pedia sempre pro motorista parar antes da escola e terminava o seu trajeto a pé. Com a riqueza, personalidade, beleza, inteligência, muitas famílias a consideravam como a melhor candidata nora das famílias mais ricas da Coreia do Sul. E claro que com essa fama da moça, o clã Samsung e Daesun organizaram um encontro arranjado entre eles. E as más línguas dizem que a família Samsung estava um pouco desesperada, preocupada, porque naquela época o Lee Jae-young tinha 28 anos e ainda não tinha se casado e ele era o sucessor da empresa. E pessoal, isso foi nos anos 90, né? Então dá pra entender o porquê do desespero. Fora que ela tinha 19 anos, era bem novinha, são momentos diferentes da história. Hoje em dia as coisas mudaram bastante. No fim, ambos foram a esse encontro arranjado entre as famílias e pareciam
ser um bom par um para o outro, apesar da diferença de idade de 9 anos, o Lee Jae-yong ficou impressionado pela beleza e personalidade da moça, e ela o achou inteligente, porque assim como ela, foi bem instruído, falava várias línguas, personalidade e tal. Cerca de 2 anos depois desse encontro, ambos decidiram casar em 1998. Foi um casamentão com várias presenças VIPs, só a nata da Coreia do Sul mesmo. Diziam que esse casal era muito fofo juntos e bem românticos, o que é legal porque esse casamento claramente foi arranjado. Felizmente eles se curtiram, porque eles, se gostando ou não, iriam ter que casar. Especialmente nesses casamentos dos ricos, não é sempre só o amor que vai fazer vingar o relacionamento, sabe? Nessa época, o Lee Jae-yong estava prestes a ir para os Estados Unidos fazer doutorado em Harvard. E como ele estava casado, era óbvio que levaria sua esposa, e por esse motivo a Lee Se-ryung teve que abandonar o seu curso na Universidade Yonsei para seguir o seu marido para os Estados Unidos. Ela também aproveitou para estudar psicologia na Universidade de Nova York e logo tiveram um filho. Era tudo muito lindo, muito fofo, muito amor, mas a vida do casal começa a desmoronar quando Lee Kang-hee, o sogro da Lee Se-ryung, pai do Lee Jae-yong, é diagnosticado com câncer de pulmão e o tratamento não estava indo nada bem. Por isso eles pediram para o filho voltar imediatamente após se formar para se preparar e assumir oficialmente a gestão da Samsung. E a óbvia Lee Se-ryung voltou junto e a vida dela começou a passar por muitas restrições na alimentação, roupas, casa, transporte, personalidade, eletrônicos que ela usava. Eles queriam controlar tudo sobre ela. Fora que agora ela morava com os sogros e deveria atender todos os pedidos rígidos da família para ser a nora perfeita, que merecia ser a esposa de um integrante da família Samsung. E sim, eles tinham faxineiras, chefes de cozinha, mas de vez em quando queriam testar a Lee Se-ryung para saber se ela era uma boa dona de casa, que cuidaria bem dos filhos, especialmente porque na Ásia, mesmo sendo rico, existem alguns atributos que é esperado uma mulher ter, especialmente na cozinha, para servir os sogros. Ainda mais nos anos 90, né, galera? Não estamos falando de 2024. Então, basicamente, eles queriam a dona de casa perfeita para cuidar dos futuros herdeiros da Samsung, porém eles não eram nada simpáticos com ela, só muito rígidos e frios, além de brigas por qualquer coisinha que ela não superava a expectativa deles. O marido dela, Lee Jae-yong, passava cada vez mais tempo no trabalho, e quando começava um atrito entre a família Samsung e a Lee Se-ryung, ele ficava mais neutro, mais na dele, não defendia muito como ela esperava. Então, dizem que ela acabou se sentindo muito solitária nesse momento. E tem mais, porque além da família, da sogra ser extremamente rigorosa, o próprio marido dela também era bem rígido, porque ele queria uma esposa ultra qualificada em todos os aspectos, e falam que ele reclamava da comida dela, dizendo: o arroz não é bom e a sopa não é doce. A Lee Se-ryung até tentou salvar o casamento dela, e para acabar com esses atritos, ela propôs viver em casas separadas dado os sogros, mas ele achou desnecessário. Mas com toda essa turbulência entre eles, o casal teve mais uma filha. Então são 2 filhos no total, um menino e uma menina. Uma restrição que chateou muito a Lee Se-ryung é que ela foi criada para ser uma mulher inteligente, forte, para gerir negócios da família. Então ela queria estudar mais, ela gostava de adquirir conhecimento. Porém, os sogros a proibiram e falaram que nada disso é importante para ela e que ela não deveria perder tempo frequentando as aulas, a universidade, e o único foco dela deveria ser a criação dos filhos para que eles sim sejam talentosos e inteligentes. Além disso, tem uma fofoca bem pesada, não é confirmado, claro, mas dizem que a Se-ryung ficou muito triste quando a irmã do marido dela tirou a própria vida. Essas duas aparentemente eram bem próximas. A família Samsung tentou encobrir a história, dizendo que não foi um sui, e depois descobriram que realmente foi, né? A mídia descobriu e as ações da Samsung começaram a cair. E é aqui que vem a parte triste. Dizem que o Lee Jae-yong não ficou triste com a morte da irmã, mas sim decepcionado porque essa ação dela acabou fazendo com que as ações da Samsung caíssem. Então, além da perda de alguém querida, importante para ela, em 2008 o grupo The Sun, a família da Lee Se-ryung, estavam precisando de ajuda devido a uma crise que a empresa estava passando devido à prisão do pai dela por criar fundos ilegais para a polícia coreana. A empresa da família dela estava um completo caos, as ações estavam caindo e eles pediram ajuda financeira para a família Samsung para tentar se reestruturarem, mas o marido dela, o Lee Jae-yong, recusou essa ajuda. E aí que dizem que foi a gota d'água para ela, porque ela percebeu que todos dessa família eram substituíveis, até mesmo a filha deles, que eles tentaram contornar a história e tudo mais, e eles eram frios, não ajudaram a família dela, e aí o casal terminou em 2008 e o pedido oficialmente de divórcio veio em 2009. Ela solicitou divisão de bens, custódia das crianças em seu nome e 1 bilhão de
won em pensão alimentícia. A Samsung aceitou rapidamente o pedido de divórcio e, com divisão de bens, a Lee Se-ryun recebeu cerca de 100 bilhões de won após esse divórcio. Eu vi no vídeo da Stephanie Su, que é uma mulher que é metade coreana, metade americana, que na Coreia não é normal isso acontecer, a mulher conseguir alguns bens. Por quê? Geralmente, quando a mulher não trabalha e o homem sim, todos os bens vão para o homem, porque eles veem que apenas o homem que se esforçou para conseguir comprar aquele bem e tal, a casa, etc. Mas ela conseguiu essa divisão de bens mesmo não trabalhando. Então dizem que ou a família Samsung estava desesperada para se afastar do grupo Daesan, que estava passando por uma crise e tudo mais, ou que ela sabia algum podre do marido, da família e poderia usar isso contra ele. São boatos, mas eu achei interessante trazer essa informação. E vocês lembram que ela conseguiu 100 bilhões de won e olha o que ela faz. Ela volta para casa dos pais, adquire 20% das ações do grupo Daesan e começa a trabalhar na empresa. O povo não estava botando muita fé nela porque foram 10, 11 anos sem trabalhar, mas ela salvou uma subsidiária do grupo Daesan, fazendo ser uma das mais lucrativas, e ela também modernizou a imagem, o visual da empresa. E eu achei um acontecimento muito interessante, é que ela sempre foi treinada para ser a CEO, porque ela era a irmã mais velha, né? Mas como ela se casou e virou dona de casa, a irmã mais nova ficou no comando da empresa, mas quando a Lee Se-ryun se divorcia e volta pro grupo Daesan, a irmã casa e vai embora da Coreia e se muda para os Estados Unidos. Então os papéis foram invertidos ali nessa situação. Hoje em dia, a Lee Se-ryun é vice-presidente do grupo e que história, meus amigos. Mas não termina por aqui, não. Em 2009, rumores sobre a Lee Se-ryun e o Lee Jung-jae começaram a surgir. Ele é um ator mega famoso na Coreia. Eu sei que ele ficou conhecido por Round 6 em 2020 e poucos, mas na Coreia ele já era famoso antes disso. Nessa época, ambos negaram um namoro e disseram que eram apenas amigos, mas anos e anos depois, em 2015, a mídia coreana tirou foto ali deles dois juntos e eles confirmaram que era um casal. Eu acho muito fofo é que hoje em dia, quando o Lee Jung-jae participa de eventos, ele leva ela pros tapetes vermelhos, segura a mão dela, bem casalzinho fofo, que não é comum na Coreia do Sul, sabe? É raridade. E também temos updates da vida do herdeiro da Samsung, não foi só pra Lee Se-ryun, mas as coisas pra ele não foram tão boas assim. Seria o karma? Não sei. Mas, em 2021, ele foi preso por corrupção, suborno e foi julgado a 2 anos de prisão e destituído do cargo. A imagem dele tá ruinzinha, né? Porque o cara foi preso por corrupção, mas ele continua rico, milionário, bilionário, participando de eventos e tudo mais. Eu acho que ele ainda trabalha na Samsung, tá? Ele só não é o CEO, o presidente e tal. Então as coisas assim, ficaram feias pra ele? Sim, mas ele continua rico e melhor que a gente, né? Então, será que foi tão ruim assim? Bati no microfone, desculpa. Não sei, né? Bom, pessoal, a história da herdeira que casou com o príncipe da Samsung e de quebra leva como brinde a família tóxica dele, vai acabando. Mas uma coisa que eu acho importante mencionar antes do fim é que por que raios ele pegaram uma mulher tão independente que gostava de trabalhar, estudar, para ir para uma família extremamente conservadora? E não tem problema nenhum em ser dona de casa, vai da escolha de cada um, porém ela não teve oportunidade de escolher. Duas coisas que eu esqueci de mencionar durante o vídeo. Ela já tinha pedido várias vezes para trabalhar também, não só estudar, mas também trabalhar. A sogra brecava todas, não deixava ela trabalhar, não deixava estudar. Pra vocês terem noção, ela não podia nem levar e buscar os próprios filhos na escola. Ela era totalmente controlada e ela não foi criada pra ser assim. Eu vi algumas pessoas comparando como se fosse a história da princesa Diana, só que um pouco mais leve, óbvio, sem final trágico, né? Então me contem aqui o que vocês acham. Eu vou indo nessa e tchau!